Então eu era muito, muito crua, muito pobre. Todo mundo percebia, né, Rufus, que ele queria era a minha juventude, Eu me apaixonei por ele de uma forma, Rufus, que eu fiquei assim, obcecada. Então uma coisa que eu pensei meio que eu ia sair em vantagem, eu comecei a me sair em desvantagem. Por quê? Eu saí de uma bicicleta para um carro importado. Como que eu saí de uma vida boa que eu tava para voltar para essa pobreza de novo? Não tem condições. Então eu fui vender pastel na rua. Tesouro, você teria coragem de se envolver com alguém para mudar de vida? A Carla conheceu um cara e pensou: é agora que a minha vida vai melhorar. Mas as coisas não saíram exatamente como ela queria, porque no meio disso tudo ela começou a ter uma necessidade tão grande de um negócio, tesouro. Carla, quantos anos você tem, gata? Eu estou com 37 anos, Rufus. E você foi dar um golpe e caiu no golpe. Tipo isso. Foi mais ou menos isso. Ai, gente, meio confusa essa história, mas eu acho que se fosse para resumir, eu diria que foi isso. Então, peraí, vamos começar do começo. O que houve? Uhum. Então, com 19 anos, eu conheci um homem de 45 anos. Ele era muito mais velho que eu e, assim, eu vim de uma família extremamente pobre. Pobre de a ponto de, na minha casa, a gente não ter chuveiro. A gente tem que banhar no tanque, a gente tem que lavar vasilha no giral. Quando chovia, era você lavando vasilha e a água caindo em cima de você e te molhando. Então, eu era muito pobre. O que acontece? Eu morava numa cidade muito pequenininha. Mas por essa cidade passava uma rodovia muito importante que liga, que chama Belém-Brasília. E tinha um pessoal de fora, muitos homens de fora, porque vieram para reformar essa estrada. Nessa brincadeira eu conheci esse cara. Eu era muito humilde, assim, mas assim, quando você é muito nova, muito inexperiente, por exemplo, aos 19 anos, eu nunca tinha ido no cinema na minha vida. Eu não sabia nem o que era McDonald's, por exemplo. Então eu era muito, muito crua, muito pobre. Mas era uma moça muito trabalhadeira, eu era muito bonitinha, modéstia à parte, eu era uma moça bonitinha, mas muito mirradinha também. Mas eu sempre fui muito articulada, muito boa para conversar, apesar da pouca experiência, eu me expressava bem. Enfim, um dia, chegando num barzinho, que era o único da cidade, onde era o point, assim, eu não era muito de sair, mas eu tinha um namoradinho e a gente tinha terminado. Então, a minha colega me chamou para esse barzinho. Chegando lá, uma amiga dela conhecia esse pessoal que estava na cidade para arrumar essa rodovia. Para trabalhar, eles não eram de lá, só estavam lá para trabalhar. Isso mesmo. Então eu sentei na mesa e esse cara tinha ido no banheiro. Quando ele voltou, ele falou para mim: nossa, que moça linda sentada na minha cadeira. Aí eu, nossa, toda sem graça, não, me desculpe, eu não sabia que você estava aqui e tal. E aí ele falou pra mim assim: não, imagina, nossa, pode ficar, uma moça linda dessa, não precisa levantar e tal. E o sorriso dele, assim, de cara me contagiou um pouco, né? E ele muito bem vestido, eu extremamente pobrezinha e tal, eu achei ele simpático. Bonito ele não era. Ele não era bonito. Não era bonito, mas ele era calvo. Não era bonito, ele era calvo. Rufus, ele era calvo, bem calvo. Ele tava com 45 anos, mas acho que ele já era calvo há muito tempo. Era aquele calvo de verdade, não é aquele calvo que ainda dá pra disfarçar jogando um pouco pra frente. Não dá, ele era completamente calvo. Rufus, ele era calvo, ele era baixo e ele era gordinho. Ele não era bonito. Nossa, então ele era muito simpático. Ele era. Na verdade,
hoje eu sei que ele era muito inteligente e esperto. E, de alguma forma, na nossa primeira conversa, eu já meio que negligenciei a feiura dele todinha, porque até hoje eu fico sem entender. Mas ele me pegou no papo. Mas esse é o melhor jeito de pegar, são coisas que perturbam a nossa mente. Sim, muito inteligente, claro, né? Muito, não é nem inteligente, talvez a palavra, muito experiente. E a gente conversa, vai, conversa, vem. Isso foi num sábado. Numa segunda-feira ele me liga, a gente trocou telefone, ele do barzinho eu fui embora, a gente trocou telefone. Naquela época eu não tinha celular, isso tem 18 anos atrás. Ele me liga e fala pra mim assim, me liga no fixo do meu serviço e fala que que gostaria que eu fosse jantar na casa dele. Só porque a minha mãe sempre foi muito assim, né, cuidado com o mais velho, tal, essas coisas. Então eu já fiquei meio assim, eu falei, olha, eu vou, mas eu não vou sozinha, é só eu e você. Se for assim, eu não vou. Eu não ia pra casa de uma pessoa que eu não conhecesse, que ele não era dali, né? Cidade muito pequenininha, a gente conhece todo mundo, então eu sabia que ele não era de lá. Então eu não fui me entregando assim, de bandeja também. Eu falei, não é só você, eu vou convidar então um outro pessoal, se você quiser vir com a amiga, venha. E assim foi, chamei uma amiga minha, chegou lá, tinha mais 2 ou 3 pessoas, colega dele, assim, de empresa mesmo. Ele fez um jantar, porque ele era metido a ser cozinheiro. O que era esse jantar? O que ele fez pra vocês comerem? Ele fez estrogonofe. Logo imaginei. Te confesso, Rufus, que eu nunca nem tinha comido, pra você ver o nível que eu era de humildade. Muito. Pra mim, estrogonofe era como se fosse hoje, assim, uma coisa quase que eu falasse caviar. Eu nem sabia que era uma coisa simples, mas eu era muito humilde, eu não tinha muito essa noção. Então você adorou o estrogonofe? Tinha uma batata palha? Tinha, eu achei super chique. Depois de muito tempo que eu vou descobrir que é muito simples, assim, mas aquilo eu achei chique. Falei, nossa, eu vou comer estrogonofe. Eu falei pra minha mãe, eu fui convidada pra comer estrogonofe. Onde? Com quem? Mas assim, eu já trabalhava na época, meu salário, eu recebia um salário mínimo, eu era responsável por pagar o sacolão e a energia de casa. Então, assim, se eu não trabalhasse, meu salário fazia falta. Então, minha mãe já confiava muito em mim. Sabia que, apesar de inexperiente, de nova, eu era muito articulada, eu não era boba, assim. Tanto que... todo homem safado, gata, sabe fazer estrogonofe. Já reparei isso. Isso deve ser verdade. Aí, Rufus, eu fui na casa dele, eu jantei com os amigos dele e tal, e eu senti ele me olhando e me cercando meio que o tempo inteiro. Rufus, quando eu abri a geladeira dele, tinha caixas de bombom e maçã verde. Pra mim, aquilo era tão chique que eu não sei te explicar. Hoje eu sei que era por eu ser extremamente pobre mesmo, porque, né, eu achei que ele fosse rico por ter isso na casa. A casa era muito boa, mas era uma casa alugada pela empresa para os engenheiros ficarem, porque ele era engenheiro, tá? Ele era o engenheiro responsável por tudo. Então, assim, eu já fui sabendo informação. Nossa, ele quer te conhecer melhor e tal. Eu já fui me sentindo um pouco vaidosa. Fiquei sabendo que ele tinha uma namorada de uma outra obra que ele tinha, e ela tinha ido até visitar ele nessa cidade que eu tava. Então, de cara, eu já falei, ó, ele deve estar querendo arrumar uma por aqui, né? Porque aqui morava no sul, tá muito longe, é muito mais fácil arrumar uma na cidade que ele tá trabalhando, né? Pensei isso, mas pensei, eu não devo nada pra ele, nem nada, o que ele quiser me proporcionar, eu vou aceitar. Isso de cara. Aí ele pegou, me chamou um dia, falou pra mim assim, isso foi na segunda, na quarta-feira ele me ligou, vem aqui em casa. Eu falei, não vou. Só eu? Só eu. Não vou não posso. Não, passa aqui porque eu fui na capital essa semana e eu trouxe um negócio pra você. E eu falei, nossa, um negócio pra mim, um presente. Fiquei assim, sabe? Pensando, nossa, que legal, eu vou receber, né? Porque e o da olho capital, grande também, né, gata? Porque quando a gente mora no interior e alguém fala que trouxe um troço da capital, parece que a pessoa trouxe um troço de Marte. Isso, desse modelo. E eu fiquei assim, pensando, nossa, a curiosidade foi maior do que o medo.
Lá fui eu na casa dele, na quarta-feira à noite, pegar esse presente. Ele tinha me trazido um perfume importado. Só porque eu era tão inocente, Rufus, que eu achei aquele perfume tão estranho, porque eu só conhecia essas marcas de revista, só, sabe? Só marca de cidade do interior. Ele me trouxe um perfume da Givenchy. Sei. Aí eu olhei assim, eu falei, ah, tá. Fui embora. Ele ficou meio querendo me dar um beijo e tal. Eu desviei dele. Falei, não, eu tenho que ir embora. Eu estudava à noite, né? Eu preciso ir embora e tal. Dei um migué nele e fui embora pra minha casa. Quando foi no sábado, isso foi na quarta, no sábado, não, na sexta à noite ele me liga de novo. Ele ficou marcando presença em cima de mim. Falou, olha, eu vou pra capital amanhã e eu quero ir com você. E eu falei, não posso, eu trabalho. Não, conversa com a sua patroa, ela vai te liberar, é muito importante. Fala pra ela que eu vou te levar no cinema e tal. E eu nunca tinha ido, Rubens, em lugar nenhum assim. Fiquei louca, eu pensei, meu Deus, eu vou no cinema, sabe? Me deu aquele estalo, assim. E eu concordei, só porque antes de sair de casa, minha mãe falou, você não vai sem a passagem de volta. Você vai, se você sentir qualquer coisa, você desce no meio da rua, você para, vai pra rodoviária e vem embora. E assim eu fiz. Eu fui, Rufus, com dinheiro certinho da passagem, de voltar. Tipo assim, era como se fosse R$60, eu tinha R$62, o dinheiro da passagem e de um pão de queijo. E fui pra capital. Só que quando a gente chegou, ele falou assim, vou te levar num lugar que você não conhece e tal. Me levou no shopping. Beleza. Rufus, quando eu cheguei ao shopping, ainda hoje é o maior shopping que tem no estado, um shopping mais de classe média altíssima, assim, povo rico. Chegou lá, esse homem me deu um banho de loja. Escolhe o que você quer, tudo que você quiser é seu, Rufus. Eu fui nos locais e eu fiquei até com dó, porque eu achei que era tanto dinheiro que ele estava gastando, e eu ficava pensando assim, eu vou pegar essas sacolas, essas roupas tudinho, e vou fugir dele e vou embora, eu tô com o dia da passagem. Porque eu pensava, ele vai querer ficar comigo, eu não vou querer. Eu vou dar um migué nele, vou embora pra minha cidade. Por fim, do dia a gente fez uma compra assim, hoje diria de quase R$20 mil. Misericórdia. Foi. Na época ele comprou 20 vezes mais do que eu ganhava. Eu ganhava um salário mínimo, então hoje seriam uns 20 salários mínimos. Ele me levou nas lojas mais caras do shopping, Rufus. Quando a gente voltou pro hotel, e eu assim, sabe, toda a vida eu com o pé atrás, eu pensava assim, ele não trancou a porta, que a porta era daquele cartão do hotel. Se eu quiser eu fujo, se eu quiser eu grito. Porque eu não queria nada com ele, mas eu também ao mesmo tempo, eu tava vendo que ele era uma oportunidade de sei lá. De mudar de vida, né, gata? Coisa. Você era pobre, paupérrima. Isso, então o cara, tipo assim, eu custava ter condições de comprar uma sandália, o cara me dá 8 pares de sandália, eu não vou abrir mão. Eu pensava, né? Claro, você tá tô certo. no lucro. Então, Rufus, quando a gente sentou na cama, eu falei pra ele assim, ó, eu não vou ficar com você por esses presentes. Se você tiver me comprar esses presentes achando que vai acontecer alguma coisa com a gente, não vai acontecer. Ele me deu uma resposta que eu não estava esperando. Ele falou pra mim, olha, com o dinheiro dessas compras que, com todo respeito, ele falou pra mim, com todo respeito, com o dinheiro desses presentes que eu comprei pra você, eu poderia escolher a mulher que eu quisesse hoje. Prostituta, ele tá falando, né? Isso, então assim, ele não queria sexo comigo em troca daquilo. Ele queria que eu quisesse estar com ele. Aí eu entendi, eu falei, olha, mas então se você quiser que eu queira ficar com você, tá muito longe disso, porque eu não quero. Se você foi com essa intenção, você pode pegar seus presentes, que eu aceitei, mas você não tinha colocado condição, mas se tiver alguma condição, eu não quero. Mas e o medo dele falar que devolve, ia pegar os trem de volta, cada vestido lindo que eu tinha comprado, meu Deus, joia, nossa senhora. Aí ele falou pra mim assim, Rufus, não, sem problema nenhum, dormiu do meu lado, Rufus, eu senti que ele dormiu
armada a noite inteira, com trem duro, sabe? Uhum. Mas na mesma cama? Na mesma cama. Dormiu comigo a noite inteira, com trem durinho, mas não me forçou a nada. Uhum. Foi um beijinho e tal, beleza. Beijinho de selim, boa noite, boa noite. Viemos embora, Rufus. Quando foi... nós viemos embora no domingo, que a gente veio embora e tal. Aí ele falou, o que você vai fazer essa semana? Eu falei, nada, tô trabalhando normal. Não, vamos nos ver de novo e tal. E ele ficava muito fazendo bate e volta na capital, porque o escritório da empresa que ele trabalhava era na capital. E nisso, Rufus, toda vez que ele vinha aí, ele me levava um presente. Quando chegou um dia, ele levou um presente pra mim de cunho sentimental muito forte, que era... Na época era um CD de uma cantora que eu amava e que no interior eu não conseguia nem encontrar. Agora você vai ter que me falar que cantora que é. Celine Dion. Ai, amo! Qual CD que era? Você lembra da capa dele? Celine Dion. É um que ela tá com a mão assim no rosto, com cabelo loiro, solto. Ela tá só com a mão no rosto, assim, meio sorrindo, sabe? Uhum. Ai, que lindo. Eu tenho até ele escondido por aqui até hoje. Eu tenho esse CD. Não, só que hoje não demais, usa mais, né? Meu Deus, isso sim é um presente. Rufus, quando ele me entregou, eu pensei, gente, porque o primeiro namorado que eu tinha, Rufus, ele era tão sonso, tão ogro, ele era da roça, hoje eu sei que ele só me usava, só descarregava o que ele queria descarregar ali e cada um por si. Tô entendendo. Enfim, quando eu falei, gente, se eu ficar com esse homem hoje e eu não gostar, é fácil, basta eu nunca mais entrar em contato com ele. Beleza, a hora que ele me trouxe, eu falei, gente, por muito menos eu ficava com aquela anta lá daquele rapaz. Então, por muito menos, então, vou ficar com ele. E dei uma chance pra ele, Rufus. Esse homem deu um chá. Mais um chá. Meu pai do céu, eu fiquei encantada. Rufus, esse homem me pegou na cama de uma forma que com 5 dias depois eu estava falando pra ele, eu te amo. Juro pra você. Rufus, eu falei pra ele, eu te amo. Porque eu nunca na minha vida tinha tido um orgasmo. Isso eu tinha 19 anos. Claro, porque mas pelo visto o seu ex-namorado era aquele que só achava que você era um negócio ali, um buraco e já era. Só. Era um... Nossa, eu não... Acho que se hoje eu visse ele na rua e eu tiver de carro, eu passo por cima e atropelo. Tomei tanta birra, porque hoje eu vejo que ele só se satisfazia. Aí esse cara, Rufus, me deu um chá, mas um chá que eu fiquei tão apaixonada nesse velho. Meu Deus. E assim, eu venho de uma família muito pobre. Gata? Era narigudo ele? Não era, narigudo não era não. Mas tinha uma língua feroz. Trabalhava. Amém. Com experiência, né, Rufus? Assim, porque não é toda pessoa velha que é experiente, mas ele juntou tudo, assim, e soube fazer um negócio de uma forma que ele me fez chegar no orgasmo. E aquilo, pra mim, naquele momento, Rufus, ele se tornou um semideus na terra pra mim, porque eu falei, meu Deus, o que esse velho fez? Sangue de Jesus. E eu o combo pensei, perfeito, agora pronto. né? Ele dava presentes, ele te deu um CD da Celine Dion, que é o mais importante. Sim. E ainda te apresentou esse novo mundo que você não conhecia. Nada. E eu fiquei deslumbrada. Eu pensei, gente, ele é perfeito. Ele não é bonito, mas o que eu vou fazer com beleza, né? Não ia fazer nada com beleza, porque meu outro namorado era bonitinho. Mas era uma anta. Não me dava nada. Tinha carro, tinha moto, tinha tudo. Eu ia trabalhar de bicicleta, ele passava por mim de carro, não oferecia nem de pôr a bicicleta no carro e nada, enfim. Eu me apaixonei por ele de uma forma, Rufus, que eu fiquei assim, obcecada. Então, uma coisa que eu pensei em meio que eu ia sair em vantagem, eu comecei a me sair em desvantagem. Por quê? Ele, Rufus, já tinha sido casado. Por que eu falo já tinha sido? Quando eu conheci ele, no quarto dele tinha porta-retrato dos filhos com ele. E nessas fotos ele sempre usava aliança. Então, quando eu conheci ele, ele não tinha nem sinal de aliança mais. Então, assim, ele falou pra mim que tinha sido casado, que tinha separado, tal. Beleza.
Eu fui me envolvendo com ele de uma forma que ele não tinha se envolvido comigo ainda. Por exemplo, eu ia para casa dele na sexta-feira. Quando chegava no domingo, ele falava, vou te levar lá na sua casa. E eu não quero ir não, vou ficar aqui. Você vai viajar essa semana? Não vou. Não, vou ficar aqui. Não, eu tenho que te levar na sua casa. E eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui. Se você for viajar, eu fico te esperando. Eu mesma que meio que me mudei pra casa dele, sabe? Uhum. Fui indo e fiquei. Um dia eu falei pra ele assim, olha, eu gostaria muito de um dia casar e ter filhos. Você já foi casado? Você já teve filho? Porque na minha cabeça, sua mulher só era completa se ela tivesse filhos e casasse. Uhum. Foi assim que eu fui criada. São coisas que a gente aprende, né? A gente nem acha, os outros que falam. Sim, mas a minha mãe toda vida falava, por isso que eu fiquei tanto tempo com esse primeiro namorado meu, porque eu tinha perdido a virgindade com ele, e minha mãe falava que depois que perdi a virgindade, nunca mais ninguém queria, essas coisas. Uhum. E eu fiquei tanto tempo com esse outro bobo, fiquei quase 5 anos com ele, por medo de largar dele e outra pessoa saber que eu não era mais virgem e não me querer. Uhum. Aí ele falou pra mim assim, não, se você quiser ter filho, a gente vai ter filho. Um dia, quem sabe, se a gente ficar junto, não é impedimento. Aí, Rufus, eu falei, beleza, só porque na época eu tinha um sangramento, eu menstruava muito forte. E que ele me trouxe pra capital, eu fui numa médica especialista ela era obstetra e ginecologista, isso. Nesses exames que eu fiz, a gente descobriu que meus ovários eram policísticos e que eu precisaria fazer uso de uma medicação por no mínimo 2 anos. Uhum. A partir de 1 ano eu já poderia engravidar, mas com 2 anos, certamente a gente já conseguiria engravidar de forma natural. Ok, nisso eu vim e falei pra ele, olha, eu fiz os exames lá e tal, eu não posso engravidar e daqui uns 2 anos, se a gente estiver junto, eu vou querer ter filho. E eu sempre batia nessa tecla. Alguma coisa já estava me dizendo, assim, que não ia rolar. Mas eu acho que eu nasci para ser mãe. Tinha uma coisa dentro de mim muito forte, que é muito forte, esse instinto materno. Mas nisso, enfim, vocês estavam só ficando ou já estavam com alguma coisa mais séria? Não, eu já estava morando de mala e cuia na casa dele. Ah, já estava morando na casa dele. Já estava morando na casa dele. Já tinha uns 8 meses que a gente estava junto. Era o quê? Um namoro, vocês falavam? Era um namoro. Ele me apresentava como mulher dele. Ah, tá. Uhum. Porque eu também acredito, Rufus, acredito cegamente nisso, por inúmeras coisas que ele demonstrou depois, que ele foi se apaixonando por mim de verdade. Uhum. Então, ao invés de ter em mim só uma moça jovem, porque ele me chamava até de estimulante sexual, porque ele falava, não tem estimulante sexual melhor do que você, linda, nova, na nossa intimidade. Então, eu não deixei de ser para ele só um objeto. Uhum. Apesar dele deixar muito como é que fala? Muito discreto isso. Ele sempre me tratava com muito respeito, mas todo mundo percebia, né, Rufus, que ele queria era a minha juventude, a minha vivacidade, porque eu não tinha nada mais para oferecer. Eu só tinha minha juventude e eu era bonitinha. Uhum. Só porque nisso tudo, ele foi se envolvendo comigo também. E ele não esperava. Eu acho que ele pensou, vou ficar com ela, a hora que a obra aqui acabar, eu vou embora e deixo ela igual eu deixei as outras. Uhum. Porque, pelo que eu tinha entendido, toda a cidade que ele passava, ele fazia isso. E nesse ponto que eu vi na médica, que eu fiz todos os exames, ela falou assim, tudo bem, você pode... E um detalhe importantíssimo, ele tinha feito vasectomia já. Só porque nenhum desses retornos que a gente fez na médica, a médica falou pra mim, Carla, se ele quiser, ele pode reverter a vasectomia, porque tinha menos de 10 anos que ele tinha feito e ele tinha uma vida sexual comigo muito ativa. Uhum. Então a gente ainda conseguiria fazer estímulo e aquele procedimento todo lá. Mas ele falou pra mim, Rufus, não, se chegar a hora de você poder ter, porque aí
Nesse caso, ele ganhou 2 anos comigo, ó. A médica falou que o problema já era meu, que eu tinha que tomar um remédio para poder ovular de forma normal e tal. Com mais de 1 ano que a gente estava junto, eu voltei na médica, não tá na hora e tal. Com 2 anos e meio, Rufus, que a gente estava junto, eu falei, olha, agora eu quero ter filho. A última consulta minha com a médica, ela falou que meus ovários estão lindos, que meu útero tá limpinho, e eu quero ter um filho. Nisso eu tinha 21 anos. Não sei por que essa cisma em ter filho. Talvez eu tenha achado que ele já estava velho, que se eu não tivesse um filho com ele logo. Mas aí, nessa altura do campeonato, eu já amava ele assim profundamente. O meu interesse por ele era único e exclusivamente amoroso. Não tinha interesse financeiro, apesar de que eu saí de uma bicicleta para um carro importado, de uma casa extremamente pequenininha para uma casa que tinha 6 quartos com 4 suítes. Então, a minha vida deu uma guinada. Na cidade girou aquele burburinho. Ele que bancava tudo. Ele que bancava tudo. Rufus, eu não podia sonhar com absolutamente nada que no outro dia se materializava. Que delícia. Quando ele... foi pra mim assim os anos mais loucos, porque era muita informação. Rufus, eu me descobrindo como mulher, tendo e podendo gastar, meu Deus, eu pensava, sabia, Senhor, que eu tinha sofrido isso tudo igual subaco de aleijado, mas que um dia eu ia dar certo. E ele pagava tudo sem chiar, sem reclamar, não reclamava. Ele recebia muito dinheiro vivo, então ele me dava dinheiro vivo mesmo, assim, pacotes. Aquilo pra mim era assim, muito, muito louco. Nessa época eu ainda trabalhava, né? Só que aí, depois de 1 ano, eu resolvi sair do serviço. Por quê? Não tem como eu mentir, Rufus. Ele me dava o meu salário do mês, sei lá, quase todos os dias, se eu quisesse, ele me dava. Pra tudo. Eu ia no salão 3, 4 vezes no mês. Eu tinha um guarda-roupa imenso. Eu tinha 50 vestidos que eu nunca tinha vestido. Então, eu meio que perdi o sentido de trabalhar. Sabe aquela história de eu amo meu trabalho? Não começou a não fazer mais sentido para mim de amar meu trabalho, que realmente eu amava. Mas o dinheiro, ele faz um pouco disso com a gente. Ele tira um pouco assim do objetivo de precisa ralar muito, porque no final do mês vai fazer a diferença. Não fazia. Claro, por isso que gente que é herdeira costuma ser doida, porque não tem nenhuma meta na vida, né? E aí fica doida, fazendo coisas doidas ao longo da vida. Foi isso que aconteceu. Ele me tirou, Rufus, muita vontade também de correr atrás das minhas coisas, porque era muito fácil. Ficou muito fácil. Olha, pra você ter uma noção, ele mandou arrumar a casa da minha mãe inteira, reformou a casa. Porque a minha mãe, a gente morava numa casa própria, mas era um barracãozinho mesmo. A gente reformou a casa. Ele comprou uma moto para minha mãe, porque minha mãe tinha um sonho de ter uma moto. Ele deu uma moto para ela. Ele fazia as compras do mês lá para casa, porque como era eu que pagava essas coisinhas, quando eu comecei a me envolver com ele, não precisa. Ele não deixava, eu gostava muito de cozinhar, porque a minha mãe ensinou a gente a cozinhar, arrumar a casa, essas coisas. Ele não deixava, ele não gostava, sabe? E nisso a gente morava numa casa enorme, tinha uma empregada. A empregada ficava por minha conta, Rufus, o dia inteiro, e eu falava, pode ir embora. Eu não posso, porque o doutor não vai achar ruim, porque eu tenho que cumprir horário. E eu falava, moça, pelo amor de Deus, vai embora, eu não consigo ficar com você aqui em casa, porque eu me sentia invadida por uma pessoa o dia todinho à minha disposição. Sabe assim, há pouco tempo atrás era eu naquele papel, então eu me sentia com vergonha, meio que achando que eu não merecia aquilo, ou que não era necessário. Enfim, na cidade ele fazia assim, ó, o que você quer comprar? E eu falava assim, eu não sei. Olha, a outra moça que ele namorava tinha deixado algumas coisas na casa, meio com a marca dela, sabe? Tanto que num lençol mesmo, uma vez ela escreveu o nome dela e dele. Quando eu comecei a namorar com ele mesmo, ele falou assim pra mim, pode jogar tudo que você não quiser aqui fora. E você só conversa com a secretária onde você quer comprar, que ela vai ligar e autorizar. A secretária dele, o Rufus, ligava. Quando eu chegava na loja, não era grande a cidade, mas tinha umas lojas boas de comércio.
o povo já fala, você que é a mulher do doutor? Sim, não, ele já tá autorizado, você pode escolher qualquer coisa que você quiser. Rufus do céu, pra mim que tava num dia andando de bicicleta, num sol quente da peste, trabalhando igual uma condenada, eu me sentia assim, eu acho que eu nem pisava no chão, andava flutuando, eu achava que era um conto de fadas mesmo. É igual Uma Linda Mulher com a Julia Roberts, só que no caso ela era prostituta, não é seu caso, mas é a mesma Sim. coisa. Sim, foi isso mesmo. Você conhece um cara que tem charme e ele também queria me conquistar, porque ele fazia por onde. Ele nunca me tratou mal, nunca, nunca. Ele só me tratava como uma princesa. Mas, Rufus, quando eu falei pra ele, olha, a médica falou, que eu tava muito envolvida com ele já. A médica falou e tal, que não sei o que, que não sei o que. Ele virou pra mim, Rufus, e falou assim, olha, eu gosto muito de você. Olha só, eu gosto muito de você é uma moça maravilhosa, mas eu não vou ter mais filhos. Tinha 2 anos e meio que a gente estava junto. Eu tinha feito um tratamento de 2 anos. E eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu achei que era brincadeira dele assim na hora, porque todas as consultas que eu fui, ele me levou. Aliás, não só levou, como pagou médicos caríssimos. Ele me levou na maior especialista que tem dentro da capital aqui do estado. E na época foi tudo particular, isso não era barato. Né? Então eu fiquei sem entender. Aí eu fiquei assim. Aí ele falou, não, depois a gente conversa sobre isso. Me levou para passear. O que eu fiz? Comprei milhares de outras roupas no shopping, a gente sempre ficava no hotel próximo a esse shopping, porque enquanto ele fazia os trabalhos dele lá no escritório, eu ficava andando e gastando no shopping, entendeu? Aí eu fiquei sem entender, mas senti um aperto assim no coração. Falei, uai, tá. Quando a gente voltou à noite, ele falou assim, não, eu não tenho saúde nem idade, eu não quero ter mais filhos. E ele sempre viajava, Rufus, para visitar os filhos e sempre dava uma desculpa para não me levar. Eu estudava, eu ainda estava terminando o ensino médio, porque eu tinha parado e tal. Então, ele sempre dava um jeito de não me levar nessas viagens. E eu pensava, mas casado ele não é casado. Depois, Rufus, quando eu estava assim, muito envolvida com ele, e ele também estava envolvido comigo, eu acho que ao invés dele querer, assim, dele mudar de cidade, cada um segue o seu rumo, ele tentou me convencer a viver com ele numa situação que ele queria. Porque eu tenho pra mim que ele ia sair fora de mim. Mas ele se envolveu muito comigo também, porque ele viu que eu gostava dele. E que ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas que gostasse dele, se fosse bonitinho igual eu, não ia ser fácil, não. Porque eu tinha uma verdadeira adoração por ele. Eu não tive pai, eu não tive irmão. Então ele era uma referência masculina pra mim, sei lá, soberana, superior. Claro. Rufus, quando eu descobri que esse homem estava me enganando, porque ele estava me enganando, ele mentiu pra mim que ele não queria filho. Ele falou pra mim, aí ele contou a verdade, que ele era separado, mas ele não era separado de papel. A verdade entre aspas, né, Rufus? Porque ele não era casado. Enfim. Aí ele falou pra mim, eu não quero te perder. Vamos fazer assim, me dá mais um tempo. Eu falei, não, mas que tempo? Não, me dá mais um tempo que eu vou resolver. Mas por enquanto, o que eu tenho pra te oferecer é isso. E eu ficava pensando, gente, como é que eu vou largar esse homem agora? Vou bater lá no mesmo lugar que eu trabalhava, pedir emprego. Vou pagar como o IPVA do meu carro? Como que eu vou abastecer? Ganhando o que eu ganhava, tinha ficado insustentável, Rufus. Eu ia descer demais, sabe, assim, e a cidade era muito pequenininha, eu já tinha ficado muito exibidinha na cidade, e eu já tinha ficado meio com o narizinho em pé. Claro, acontece. Então, eu não queria os outros que me apontassem, olha lá, ó, apaixonou no cara, o cara deu tudo, depois cansou, chutou ela. Eu não queria sair assim, sabe? E eu falei, não, gente, o que eu vou fazer agora? Chorei horrores, chorei muito, mas aceitei. Nisso ele me pediu 1 ano. Nesse 1 ano, toda vez que ele ia viajar, ele não me levava. É porque meu filho não aceita, minha filha não aceita, eu tô tentando convencer. Aí quando ele ia viajar, ele fazia assim, ó. Seu notebook tá bom? Ai, tá, nem tô usando. Não, mas vamos comprar um novo. Ia lá, comprava um notebook novo. Ai, deixa eu te falar, vamos. Você gosta de morar aqui nessa cidade? Gosto. Vamos construir uma casa pra você.
Rufus, comprei um lote não, que dava 3 lotes. Nós começamos, Rufus, a construir essa casa. Nessa construção dessa casa, ele ganhou comigo mais 2 anos. Ele construiu uma casa para mim, com piscina, com hidromassagem, com tudo no meu nome. Isso tudo para mim, tudo no meu nome. Na época, isso há 18 anos atrás, ele gastou R$500 mil nessa casa. Então, assim, aí pronto, aí virou aquele bafafá na cidade, né? Porque era uma época que muitas mulheres estavam indo se prostituir na Espanha. Muitas brasileiras estavam indo para fora do Brasil fazer turismo, né? Turismo amoroso, isso. E aí eu fiquei apontada como uma menina que não precisou nem para Espanha para pegar um velho rico. Onde eu passava era sortuda, que nem de cada da cidade não precisou sair. E nisso eu tinha carro, eu tinha uma moto, porque primeiro ele me deu uma moto, depois ele me deu um carro, o carro que eu escolhi, e ele construiu uma baita de uma casa, coisa mais linda, tudo no meu nome, Rufus, tudo. Porque ele era casado de papel, ele não poderia nem pôr no nome dele também. Nisso, ele ganhou comigo mais 2 anos. Com 4 anos e meio que a gente estava junto, eu dei um checkmate nele. Falei, agora ou é isso ou é nada. E ele falou pra mim, não posso te dar isso, posso te dar tudo, isso eu não posso te dar. E ele falou pra mim que não queria ter filho mais, Rufus. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu amava tanto esse homem, Rufus, que o dinheiro dele pra mim já não era mais suficiente. O amor que eu tinha por ele foi ficando tão verdadeiro e tão forte que eu queria ele. Eu queria ele. E todo mundo, Rufus, foi contra. A minha família, a minha mãe. Nossa, Rufus, eu tenho muita mágoa da minha mãe até hoje. Porque toda vez que eu sentava com ela, chorava que ele não me valorizava como esposa. Porque ele sempre me tratou, Rufus, como amante. Como amante. É amante que você não apresenta pra ninguém. É só amante que você não tem as caras de dar as caras com ela pra família. Porque... né? Ele era meu marido da minha cidade. Mas todo mundo foi contra o quê? Contra você largar? Contra eu largar. Então você tomou a decisão de largar quando ele falou que não ia ter filho mesmo. Tomei a decisão. Falei, não quero. Não. Rufus, eu tinha uma necessidade de ser mãe que era visceral. Cheguei nele, Rufus, e falei, larguei, tô indo embora, eu vou embora e tal. Nisso eu já estava fazendo faculdade na capital. Então ele tinha mobiliado para mim um apartamento extremamente lindo, luxuoso, que eu mandei todos os móveis. Toda vez que eu fazia uma conta assim, ele ganhava mais tempo comigo. Porque, por exemplo, ele foi lá e matriculou na faculdade. Então, enquanto ele estivesse pagando a faculdade para mim, na cabeça dele eu não ia largar dele. Enquanto estivesse construindo a casa, eu não ia largar dele. Aí sabe o que fez, Rufus? Ele construiu essa casa, que na época, sei lá, se eu trabalhasse 2, 3 meses, eu não dava conta de pagar energia, porque a casa era alto padrão. Para você manter uma casa de alto padrão, o padrão é até diferente, era um padrão enorme para manter uma casa daquele tamanho, funciona tudo. Eu tinha aluguel do apartamento, que era caríssimo, era um apartamento na cobertura, coisa mais linda. Era pequeno, mas era muito bonito. Pequeno, assim, era 2 quartos, 64 metros quadrados. Que mora família. Na época ele alugou para mim e eu morava de frente à faculdade. Então ele me colocou no emaranhado que se eu largasse dele hoje, amanhã eu estaria morando na rua, porque eu não tinha condição de pagar um dia de nada. E ao invés da bobona fazer um pé de meia, eu não dava conta, Rufus. O cara tão apaixonada, tão iludida, que acabou que ele ia viajar, Rufus, ele falava assim, tô indo viajar, ele saía de madrugada, me dava um beijinho e deixava pacotes de dinheiro no criado, assim, do lado da cama. Quando ele voltava, 5, 6 dias depois, o dinheiro tava lá. E a bobona ficava 3, 4, 5 dias na cama chorando, custava levantar para tomar um banho. Porque aí eu comecei a me sentir usada. Porque ele realmente, aí ele começou a me usar, porque ele não passava Natal comigo, Rufus, ele não passava Páscoa comigo, ele dividia as datas, sabe? Bem certinho. Nisso, Rufus, eu peguei e falei, não quero mais, larguei dele mesmo. Eu fiz ele alugar pra mim, e só porque eu tenho pra mim que ele nunca achou que eu fosse levar isso adiante, ele meio que me deu corda. Pensou assim, vamos ver até quando ela vai conseguir viver sem a vida boa que eu dou pra ela. A gente entregou o apartamento, eu tranquei a faculdade, conversei com a minha mãe totalmente contra, todo mundo contra, eu largar dele.
Mas eu cismei, bati o pé, falei, vou largar. Esse processo demorou quase 1 ano para eu ir saindo fora dele. Aí sim, eu comecei a juntar um dinheirinho. Aí eu juntei um dinheirinho, pouquinho, mas era o suficiente, assim, para viver na capital até arrumar um emprego. 3, 4, 5 meses, dá. Vim para essa cidade, pra capital, aluguei uma kitnet pequenininha. Ele me pôs lá, você vai morar aqui, você tem certeza? Eu falei, vou morar aqui. Tchau, vou viver sua vida, eu vou viver a minha e tal. Mas ele, eu tô mandando dinheiro e tal. E nisso, ele tinha saído já do interior, ele já tinha ido para a cidade de origem dele, que era onde o escritório principal ficava, né? Porque tinha o principal e tinha as filiais que eram nas capitais. E eu resolvi não querer mais ele, só porque ele pensou o seguinte, Rufus, se eu tivesse vindo para a capital, para ele era melhor, porque ele estava em outra capital, então a hora que ele quisesse, ele pegaria o avião e viria me ver. Era muito mais fácil para ele eu estar numa capital do que eu estar lá no interiorzinho, que ele teria que chegar aqui na capital, pegar carro e fazer toda a logística que ele fazia, né? Então ele aceitou. Eu aluguei uma kitnet tão simples. O dia que ele foi me deixar lá, ele jogou as malas assim, não acredito que você vai ficar nessa pocilga. Olha, você tá voltando para onde eu te tirei. E eu pensava, mas é onde eu consigo pagar, então eu vou ficar. Fiquei, Rufus. Comecei a entrar em site de relacionamento, porque a minha vontade, Rufus, ter um filho era tão grande que o primeiro ano que eu arrumasse na rua, eu queria ter um filho com ele. Porque eu pensava o seguinte, eu vou mostrar para ele que o que eu quero eu consigo. E não é o dinheiro dele, é um filho. Rufus, pois conheci um rapaz no Badu. Conheci um rapaz, eu já tinha saído com uns 3 dates assim, furados. Sem futuro. Conheci esse cara, Rufus, bacana, gente fina, bonitinho. Contei a minha história para ele só por alto, Rufus. Comecei a sair com ele, e nisso o outro ligando direto. Liguei. Não, eu vou te ver. Não vai vir me ver não, porque eu não quero nada com você. Pois ele ainda chegou umas 2 vezes de surpresa. Mas aí, Rufus, eu já tava com tanta raiva dele que eu realmente não queria mais ele. Mas eu não vou mentir, eu ainda tava aceitando uns depósitos dele ainda na minha conta, porque eu não tava trabalhando. Nisso, eu gostei tanto desse rapaz, achei ele tão bacaninha, Rufus, só que ele era tão pobrezinho. Ele era muito pobrezinho, Rufus, eu engravidei dele. E eu engravidei, Rufus, que eu engravidei caladinha, sabe o que eu fiz? O outro falou assim, olha, esse pobrezinho morava na região metropolitana da capital, ele era muito pobre, Rufus, pelo amor de Deus. Ele falou assim, vamos morar comigo? E eu falei, nossa, é melhor eu ir antes que o outro me expulse, né? Daqui ainda vai dar uma confusão danada. Peguei minhas trouxinhas, Rufus, e vim morar no interiorzinho do interiorzinho. Quando eu cheguei aqui, Rufus, que eu vi tanto que esse rapaz era pobre, me deu um desespero. Nisso, eu peguei e o outro, quando ligou, falou assim, olha, eu tô indo te visitar e tal. E eu falei, não precisa de você vir, porque aconteceu isso e isso, eu conheci um cara e eu tô grávida. Rufus, esse homem ficou louco. Eu vou me matar, eu vou te matar, eu vou matar todo mundo. E virou aquela confusão, e chorando. E esse homem gritava de um lado no telefone e eu gritava do outro, porque eu pensei, meu Deus, como que eu saí de uma vida boa que eu tava pra voltar pra essa pobreza de novo? Não tem condições. E eu grávida, Rufus, eu descobri que eu já estava de mais de 3 meses grávida. E aí, Rufus, esse pobrezinho ficou tão feliz. Nossa, que gracinha. Me chamou para casar, organizou casamento, organizou tudo, Rufus. E eu fingindo que não gostava do outro, porque na verdade, Rufus, eu amava o outro. Eu tava com dor de cotovelo, demais. Por isso que eu tava dizendo que odiava, que não queria mais, era dor de cotovelo, era querendo ser esposa dele, não consegui. Eu não consegui. Então eu falei pro pobrezinho, tá, nós vamos casar. E eu não sei, Rufus, se eu tava mentindo pra ele. Na verdade, eu sinto que eu meio que dei um golpe da barriga no pobre. Que eu queria o material dele pra fazer um filho. E fiz o filho. O que tinha dinheiro, Rufus, me infernizou tanto, que eu fui ver ele grávida, Rufus, morando com o pobrezinho. Rufus, lá vai eu, com a barriguinha já de 6 meses, visitar ele. Quando ele me viu, ele ficou até roxo. Ficou roxo. Ele falou assim, você engravidou mesmo de outro cara? Eu falei, engravidei, eu te falei. Você me prometeu o meu filho, você não me deu, mas ele está na minha barriga.
E nisso eu já tinha o maior amor do mundo por esse filho, que eu queria a qualquer custo, tá? Matasse quem matasse. Aí ele falou pra mim assim, Rufus, falou assim, então vamos fazer o seguinte, fica comigo, eu vou assumir esse filho. Não é justo eu fazer isso com um pobrezinho que me acolheu e ele era pai do menino, ele já estava tão amoroso já com o neném, não quis. Rufus, voltei pra cidadezinha pobre. Quando eu fui morar com esse pobrezinho, Rufus começou, ele era tão amoroso, tão carinhoso, tão tudo, que eu fui esquecendo do outro, sabe? Só porque ele descobriu, Rufus, nesse meio do caminho, ele descobriu que eu tinha ido grávida encontrar com o outro. Aí ele não quis perdoar, mas ele falou assim, não, vamos continuar junto até seu filho, até o menino nascer e eu vou te ajudar com tudo. Rufus, quando meu filho nasceu, ele era tão amoroso, ele era tão carinhoso que eu comecei a gostar dele. E nisso o outro lá ficou infernizando um tempão, mas eu consegui sair fora dele com muita dificuldade, eu saí fora dele. Voltei a morar numa casa pobre, voltei toda a pobreza de novo. Porque a casa que ele tinha deixado pra mim, eu tinha alugado, tinha ficado me mantendo com o dinheiro que ela rendia e tal. O carro eu tinha ainda, apesar de custar pagar o IPVA, eu estava pagando. Aí eu fiquei grávida do pobre, não queria ficar com o pobre, pensava, a hora que o neném nasceu, eu vou voltar pro rico. Só que quando o neném nasceu, eu me apaixonei pelo pai dele. E aí você foi trabalhar fazendo carinhoso. o quê? Oi? Você foi trabalhar fazendo o quê? Então, eu voltei, Rufus, eu montei uma barraquinha de pastel antes da pandemia, ó. Antes do meu filho fazer uns 2 anos, eu montei uma barraquinha de pastel, eu comecei a vender roupa, então eu voltei pro buraco financeiro de novo, você entendeu? Mas o pai do meu filho, Rufus, ele foi se mostrando ao longo desses anos um homem tão maravilhoso, só que ele não me quis mais. Então, assim, o outro infernizou, eu com medo de passar necessidade com o meu filho, fui me encontrar com ele algumas vezes. Nessa brincadeira, eu fiquei sem os dois. Eu perdi os dois. O pai do meu filho não me quis mais, me ajudou até o meu filho. Hoje, meu filho já está com 12 anos, é uma criança maravilhosa. O pai dele é o melhor pai do mundo. O outro, até hoje, Rufus, me atormenta, porque faz fake até hoje. Me chama para conversar, me chama tudo. Mas no momento que eu engravidei, que eu tive meu filho, que eu tanto sonhei, eu tive que fazer uma escolha, né? Ou ficava com o que me dava grana e eu sumia com meu filho do pai dele, ou ficava com o pai dele. E eu fiquei no meio do caminho. Aí eu fiquei sem os dois. Como que era a sua rotina quando você teve que voltar a vender pastel? Rufus, foi muito tensa. Por quê? Porque assim, ó, eu tava muito acostumada olha, eu tive que aprender a fazer minha unha, porque eu não tinha dinheiro pra pagar nem pra fazer minha unha. Eu tive que aprender a arrumar meu cabelo, porque meu cabelo era alisado, eu não sabia arrumar meu cabelo. Eu tive que fazer um restinho do dinheiro que eu tinha, do que eu tinha juntado, eu comprei uma barraquinha de pastel. Então eu fui vender pastel na rua, montei uma barraquinha de pastel. No final eu achei muito difícil, porque era muito pesado para eu ficar transportando, colocando caixa, indo buscar cana para fazer caldo de cana. Enfim, achei tudo, fiz um empréstimo, achei difícil, fiz um empréstimo, montei uma lojinha de roupa. Também não deu certo. Só que nesse meio termo, eu acho que eu negligenciei isso, eu consegui fazer faculdade. Pagando a trancos e barrancos. Eu fazia 6 meses, ficava devendo, todo mundo juntava da família, minha mãe, que hoje, graças a Deus, tá numa condição bem melhor, todo mundo, e eu pagava os 6 meses e fazia mais 6 meses. Nessa brincadeira eu consegui me formar, porque quando eu namorava com o que tinha dinheiro, ele tinha pagado alguns períodos para mim já, então faltava só terminar. E aí eu arrumei serviço na minha área. Aí, graças a Deus, a hora que eu formei em dezembro, janeiro eu já estava trabalhando. E disso, 6 anos para cá, eu nunca mais deixei de atuar na minha área. Foi o que eu consegui me reerguer. Aí conheci o meu atual marido, casei de novo. E a gente segue lutando, segue bem. Mas a minha fase de perder tudo foi tão complicada para mim, que eu fiquei 5 anos sem conseguir voltar na minha cidade, com medo de alguém me apontar o dedo. Porque as pessoas falam por trás, com certeza, né? Não,
por trás, Rufus, eu encontrei amigas minhas da minha cidade, na capital, de chegar e falar assim, nossa, como é para você morar aqui, sendo que você morava naquela casa? Eu falei, normal, porque antes daquela linda, eu morava numa que não tinha nem chuveiro. Mas no fundo eu sentia, né? Eu sentia que eu tinha dado, porque quando você cresce devagarzinho é uma coisa, quando você cresce muito rápido e cai muito rápido, que eu fui do céu ao inferno em 4 anos. Então foi pra mim assim, eu saí de uma pobreza extrema para um luxo muito grande para voltar pra pobreza de novo. Então foi muito difícil pra mim, não foi fácil. Mas eu consegui, sabe? Foi fazendo pastel, foi fazendo pão, aprendi a fazer pão para vender na rua, para sustentar meu filho. Então, na verdade, você não escolheu nenhum nem outro, você escolheu seu filho. Valeu a pena viver tudo isso para ter seu filho hoje? Valeu, Rufus. Eu tinha tanta necessidade de pôr essa criança no mundo que ele me completa. Eu abri mão do dinheiro por causa dele e eu abri mão talvez de um verdadeiro amor por construir um amor com o pai dele. Eu não sabia amar porque eu estava muito ferida. Diz que um coração ferido fere o outro, né? Mas no final disso tudo, da minha história, tem o meu filho, que eu só tenho ele, não quero ter mais, e que foi o que o outro tanto me negou. Eu consegui. Então eu acho assim que foi um saldo positivo de tudo que eu vivi. Foi muito sofrido, mas foi positivo. Eu amo meu filho mais que tudo no mundo. É uma história meio doida, confusa. Ai, Jesus, é uma loucura. Mas deu certo, eu diria que foi muito positivo. Hoje o pai do meu filho tá super bem, viu? Se eu tivesse casado com ele pobrezinha, hoje eu não tava pobrezinha, porque ele tem uma empresa, a empresa dele triplicou de tamanho. E ele tá super bem, com carrão e tudo pra cima. Quando eu conheci ele, ele andava numa motinha velha. Hoje ele tá super bem. Então, se eu tivesse naquela época escolhido dar uma chance pra ele, eu estaria muito bem. Mas a história não foi assim, né? Não... Chorei muito já por isso também, mas fazer o quê? É que no final Deus você sabe. não tem talento nenhum pra dar golpe, né, gata? Porque você acaba se Não apaixonando e você era muito pobre, você viu uma oportunidade de vencer, de mudar de vida, Sim. mas você acabou se apaixonando e acabou se apaixonando Sim. tanto que você queria ter um filho com essa pessoa. O filho não deu certo Sim. e você escolheu o filho, não o dinheiro. No final das contas, você não deu golpe nenhum. O que você levou foi um golpe do amor. Foi o golpe do amor. Rufus, eu acredito que existem coisas que nos preenchem. No meu caso, o dinheiro não me preencheu. Eu sei de algumas pessoas que elas são preenchidas com dinheiro. Infelizmente tem, mas são poucas, porque no final das contas, o que conta é o calor humano, é sempre o amor. E o abraço que eu tenho do meu filho toda noite que a gente vai dormir, o beijo que eu tenho dele, é maior do que qualquer coisa que eu pudesse ganhar material. E eu não abro mão disso nunca. Então eu acredito que se você precisa ser preenchido na alma, do coração, bem material nenhum vai conseguir preencher isso. E era o que eu precisava de receber um amor de verdade, que era do meu filho, e eu recebo. Obrigada, Rufus, um abraço para todo mundo, eu amo o seu canal, tô assistindo sempre e mandando para todo mundo aqui o link, ó. Segue o Rufus. Esse é o maior presente que você pode me dar, além, claro, de compartilhar sua história. E você já segue o canal, você sabe, né? Aqui a gente é mais de 130 mil fofoqueiro, mas fofoqueiro discreto. Em breve nós vamos bater 500k. Ai. Eu mandei para um monte de gente e vou mandar mais para um monte. Vou mandar, vamos todo mundo compartilhar pra gente conseguir crescer esse canal cada vez mais. Rufus, Deus abençoe você, sua vida, eu adoro você.